Papai do céu, muito obrigado pelo dia de sol hoje, pela nossa vida, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui, para aprender da tua palavra. Que o nosso coração seja uma sementinha, seja uma terra fértil. Para a sua palavra germinar, florescer, crescer dentro do nosso coração, na nossa vida. Eu te agradeço, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Quem ainda está com preguiça? Eu não tô não, porque eu estou. Já fez? Eu fiz isso daqui, ó. Não, a gente vai começar agora a movimentar o corpo. Lembra daquela música que a gente cantou aquela vez? A Cristo dai louvor com todo... Você não lembra? Com todo o corpo a Cristo dai louvor. A gente vai movimentar o nosso corpo todo pra gente acordar, tá bom? Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, agora começa. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, a Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, a Cristo dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, a Cristo dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça, a Cristo dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça, dando uma giradinha, a Cristo dai louvor. Com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça, dando uma giradinha. Agora pode estar, hein? E a... Vocês lembram? Não lembra? Vocês estão esquecidos? É com a voz. Então a gente vai fazer essa parte toda de novo. Quando eu falo assim, e aí vocês vão gritar assim, voz! Porque é todo o nosso ser que louva o Senhor, inclusive com a nossa voz. Com todo o nosso corpo, com tudo que está na gente. Então vamos de novo essa última parte. A Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça, dando uma giradinha. E a voz! Isso aí, tem que louvar a Deus com tudo que existe dentro de nós, porque tudo que Deus criou em nós é para louvar o nome dele. Kenny, tu lembra daquela outra música que a gente cantou? Tu não lembra de nenhuma música que a gente cantou aquele dia? Tá esquecida? Vou ensinar Aê, ela lembra, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração. Quer que eu coloque, Faça uma oração, pode botar. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer,
explicar. Pode ficar aqui, presta atenção. Se ele vir de exemplo do amiguinho, que ele é pequeno, ele vai querer te imitar. Presta atenção. Fica aí. Pode tirar mais. Vai lá. Pode começar a mandar. Miguel, pelo amor de Deus. Faz como eu tô fazendo. Vai lá, filha, Faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Isso aí, parabéns. Tá todo mundo crescendo aqui dentro, todo mundo lendo e orando. Você tá lendo? Vamos sentar que a gente vai começar a nossa historinha de hoje. Vocês já ouviram falar numa pessoa chamada Moisés? Eu já. Quem é Moisés? Quem é Moisés na Bíblia? Quem que é Moisés? Sabe? Não sabe? Você já esqueceu de Moisés? É, também é Moisés ele? É, viu? Mas não é desse Moisés que eu tô falando. Eu tô falando de um menininho que nasceu com uma grande missão. Qual é essa missão? Tirar o povo de Deus, os israelitas, da escravidão do Egito. Isso. Tira a máscara pra você falar, que eu não estou te entendendo. Fala. Isso, o cajado. Esse Moisés mesmo. Está lá no livro de Êxodo. O que acontece? Moisés, ele era um menino que nasceu num tempo de escravidão. Vocês já ouviram falar em Abraão, Isaac e Jacó? O Abraão, ele é conhecido como pai da humanidade. Depois dele, a mulher dele era estéril, Deus prometeu um filho, ele teve o filho da promessa que era Isaac. Isaac casou, teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E aí Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. Quem nasceu primeiro foi o Esaú. Quem saiu da barriga da mamãe primeiro foi o Esaú. E Esaú vendeu aquilo que Deus prezava,
que era uma bênção da primogenitura naquela época. Então Jacó ficou sendo como se fosse o primogênito. Então ele teve direito às bênçãos de Abraão, que era seu papai. Jacó teve 12 filhos, 10 filhos, né? 12 filhos. 10 filhos e considerou 2 filhos de José como sendo da tribo dele. José foi vendido pelos irmãos, estou recapitulando com vocês tudo que vocês já aprenderam, para a gente poder entrar em Moisés. E foi parar na terra do Egito, como um escravo. Depois ele foi parar na cadeia, vocês lembram disso? Não lembra que José foi parar na cadeia? Não, Potifar. Ele trabalhava, ele foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar. A esposa do Potifar ficou paquerando ele, mas ela era casada e José respeitava aquilo que Deus determinou. Que não pode paquerar mulher casada, que as pessoas têm que respeitar o casamento, têm que respeitar os mandamentos. E aí José fugiu da mulher de Potifar. Aí ela contou uma mentira sobre José e ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele conseguiu, as pessoas sonhavam e ele conseguia falar para as pessoas o que significavam os sonhos. Ele tinha a revelação daquilo que eram os sonhos, a tradução, aquilo que Deus queria falar através dos sonhos para as pessoas. Quem é que costuma sonhar? Eu. Coisas boas ou coisas ruins? Eu estou sonhando com muitas coisas. Glória a Deus. Talvez seja Deus falando com você coisas. Talvez seja Deus falando com você coisas. Tem que prestar atenção, tem que falar assim, tem que acordar do sonho, orar e falar assim, Deus, foi o Senhor que me deu esse sonho, o que o Senhor quer falar comigo? Como é que o Senhor quer usar minha vida através desse sonho? Me usa, me dá entendimento para eu saber manifestar aquilo que você quer. E aí José estava lá, guardadinho na cadeia, esquecido. De repente, Faraó teve um sonho que perturbou ele. E aí lembraram as pessoas que estavam presas com José. 2 pessoas estavam presas com José. 2 pessoas sonharam e contaram para José. José falou que um seria morto por causa do sonho que teve e o outro seria absolvido, ouvindo os sonhos deles. Aconteceu conforme José falou. Aí 3 anos depois, ele ficou lá esquecido 3 anos, e Faraó teve sonhos. Sonhou que tinha 7 espigas crescendo, bonita, e depois 7 espigas magras. Tinha 7 vacas boas, gordas no pasto, e depois as vacas magras comiam as gordas. E ele ficou muito apavorado. E chamou todo mundo que tinha, os sacerdotes que eles tinham, porque eles adoravam o Deus pagão, para falar sobre essa história, para poder traduzir a história. E ele não sentiu paz na tradução de ninguém. Aí a pessoa que foi absolvida, o copeiro, que foi absolvido, lembrou de José. Na cadeia ele sonhou e José revelou, trouxe José. José revelou o sonho do faraó. E o faraó sentiu paz. Depois disso, José ele virou governador do Egito. Abaixo de faraó era ele que mandava. E ele começou a administrar, porque ele falou que haveria tempo de prosperidade e depois um tempo de dificuldade. Era para guardar um pouquinho, fazer uma poupança de comida, para guardar para o tempo que faltasse comida na terra. Esse tempo chegou, eles lá não passaram fome, porque José soube administrar. Deus deu entendimento a José, como Deus dá entendimento a vocês. Senta aqui. E aí as coisas foram acontecendo. E como é que a gente chega em Moisés, Cecília? Depois disso, a família de José cresceu no Egito. Foi todo mundo para o Egito, que passou fome. O pessoal do Jacó foi lá para o Egito também. Conseguiram comer, e foram crescendo, casando, e tendo filho, e crescendo, e ficaram um povo muito grande. Demorou uns 400 anos esse povo crescendo e se multiplicando. E aí, de faraó em faraó, a família de José era respeitada. Só que nasceu um faraó que era muito, muito ruim. Muito malvado. E aí ele resolveu escravizar o povo de Deus. O povo que vivia lá
muito feliz, os israelitas, conhecidos como israelita, vivia lá no Egito feliz, ele resolveu escravizar. E aí o povo ficou escravo por muito tempo. De repente, Deus cansou de ver os egípcios maltratando o povo dele e decidiu fazer nascer um libertador para aquele povo. Quem era o libertador daquele povo? Não, Jesus é o nosso libertador, mas naquela época foi Moisés. Nasceu com a missão de libertar o povo do Egito. É dele que a gente vai conversar hoje, é dele que a gente vai falar hoje. Moisés, ele foi o libertador, foi a pessoa que tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Vocês já ouviram falar na terra prometida? Não? Deus prometeu uma terra para o povo dele. A terra se chamava Canaã. Abraão viveu na terra de Canaã. As pessoas viveram em Canaã. Depois as pessoas saíram de Canaã na época da fome e foram para o Egito. E lá o faraó escravizou essas pessoas. Só que no meio dessa escravidão, as pessoas continuavam casando, constituindo família. E aí Joquebede e Arão casaram-se, tiveram 3 filhos. 3. Eu tenho 3 filhos também, ó. Eu tenho 3 filhos, ó. Tem a Júlia, o Cauã e o João Miguel. Igual o Joquebede. Imitei, viu? Então ela teve Arão, depois teve Miriam. Ó, já vai ter 2 bastos, 2. Tem uma meu irmão e outra o meu irmão Cauã. Tem Cauã também? Eu também tenho um filho chamado Cauã, igual sua mamãe. É muito dela. É. Tá faltando uma menina, cadê ela? É. A prima dela, é. Irmão? Olha assim, Aí, o que acontece? E teve um menino chamado Moisés. Só que na época de Moisés, o povo de Deus estava crescendo muito, porque tudo que é de Deus prospera. Então cresce muito. O povo tem muito filho. É assim que funciona. Muito filho, eu te digo isso. Aí, o faraó ficou com medo desse povo crescer e querer fazer uma rebelião. Então o faraó deu uma ordem que mandasse matar todos os meninos até 2 anos. Por exemplo, se o Luiz Felipe vivesse naquela época, o faraó tinha mandado matar ele. Faraó, falando daquela época. Estou dando um exemplo. Todos os meninos, porque tinha uma promessa para o povo que nasceria um libertador que tiraria eles do Egito. Existia essa promessa e Deus cumpria as promessas que prometia. O faraó, tentando atrapalhar a promessa de Deus na vida dele, na vida do povo, mandou matar as crianças. Então os meninos eram pegos pelos soldados egípcios e arremessados no rio Nilo para morrer. No meio desse tempo, uma moça, a Joquebede, deu à luz ao 3º filho dela, que era Moisés. Daí Moisés... Daí Moisés nasceu com um propósito. Alguém sabe o que é propósito? O que é propósito? Não, empurrar de propósito acontece, mas propósito é a palavra, é o seguinte, é algo que você está predestinado a fazer. Essa que é a palavra. De propósito é que você fez por querer, entendeu? É de propósito, mas o propósito é algo que você foi predestinado a viver. O propósito de Deus é isso. É a sua missão de vida. É aquilo que você está predestinado a viver, que é o seu destino de viver. Por exemplo, Deus deu você para sua mamãe. O seu propósito era nascer da barriguinha da sua mamãe, e não de outra mamãe, não de outra família. Aí, Moisés nasceu com um propósito. E para cumprir esse propósito, precisava de alguém muito corajoso. Então ele não podia se dar a qualquer família. Precisou dar uma mamãe inteligente que ouvia a voz de Deus. E aí ela entendeu que existia alguma maneira de salvar o filho dela da morte. Ela tentou esconder o filho dela o máximo que pôde,
Só que a criança, quando cresce, não tem como esconder. Ó, ele anda, ele fala, ele corre. Então não tem como esconder. Ele morde. Então as pessoas iam perceber. Ele bate e fala Acontece. Então, quando a criança cresce um pouquinho, não tem como a gente esconder. Então ela escondeu o quanto ela pôde, ela amamentou o filho dela o quanto ela pôde. Quando ela não pôde mais, ela fez um cestinho de palha, betumou, passou um negócio com fisco, não sei o que, para poder não entrar água quando colocasse no rio. E botou o neném lá, e botou o neném no rio. A irmã foi meio que acompanhando, a Miriam foi acompanhando. Botaram na hora mais ou menos que a filha do faraó fosse... aqui, ó. A Miriam vendo o irmão, aqui a filha de faraó achando Moisés. A filha de faraó tinha horário para tomar banho, dia e hora para tomar banho. Eles não tomavam banho igual a gente todo dia não, tá? Não era meio porquinho, não era assim dessa forma não. E aí ela tinha dia e hora para tomar banho. Elas sabiam do dia e da hora que ela ia tomar banho, botaram no rio próximo da onde ela estava, para que ele fosse achado por essa mulher. E o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Ele cresceu como um príncipe do Egito. Ele foi adotado pela filha do faraó. Então ele era considerado como neto de faraó. Aqui. E ele cresceu como um príncipe no Egito. Peraí, Mas ele não sabe quem foi o libertador, o nome não. Você lembra quem foi o libertador? Isso aí, Moisés. Aí ela achou Moisés, que ele ainda não tinha esse nome, foi ela que deu esse nome para ele, porque o nome significa tirado das águas. O nome de Moisés significa isso. Quando ela achou, lá quando as pessoas nasciam, tipo assim, agora nossa mãe planeja o nosso nome antes da gente nascer. Quando a gente ainda está na barriguinha da mamãe, a mamãe fala, quando você estava na barriguinha da sua mamãe, a sua mamãe falou assim, vai se chamar Kemi. Naquela época não, a mamãe esperava a criança nascer, porque não tinha ultrassonografia, não sabia se era menino, se era menina. Aí eu olhava pra você e falava, você tem cara de... Eu me chamo Maria, eu achava que tinha cara de Maria. Eu me chamo Maria Cecília. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tem cara de Maria, vai se chamar Maria. Era assim que funcionava as coisas. Por exemplo, tem um cara na Bíblia que a mãe sentiu muita dor para nascer. Aí botou o nome dele Jabez, que significa dores, nascido de dores. Era assim que funcionavam os nomes. Graças a Deus a gente não vive naquela época, né? Senão a gente ia ter cada nome. Só Jesus. Vamos lá. Aí a princesa achou ele lindo. Viu que ele era um israelita, mas quis criar como se fosse um filho dela, porque se afeiçoou a ele, porque era plano de Deus na vida dele. Porque para você ser um libertador na sua vida, você primeiro precisa ser liberto. Então Moisés não cresceu como escravo, Moisés cresceu livre no palácio. O faraó era um rei, Moisés teve vida de príncipe. Palácio, outra. Aí Moisés cresceu. Peraí. Ficou um homem. Ó, Moisés cresceu, ficou um homem. Um dia ele sabia que ele era israelita. Essa aqui foi Deus falando. O que acontece? Ele viu o povo, peraí, João, um minutinho. Ele viu os soldados batendo muito num israelita. E o coração dele se compadeceu muito. O coração dele doeu porque ele viu o povo sendo maltratado. E aí ele pegou esse soldado, deu uma coça no soldado, acabou matando esse soldado. E ele sabia que Faraó era ruim, era malvado. Ele ficou com medo de Faraó mandar matar ele e fugiu. Fugiu do Egito. E ele chegou nesse lugar aqui. Onde ele começou a apacentar as ovelhas.
onde ele começou a apacentar umas ovelhas, ele começou a cuidar do gado, das coisas e ter uma vida como uma pessoa normal, trabalhar normal fora do palácio. Ele não era mais príncipe, agora ele era fugitivo. Aí, um dia, ele chegou num lugar e começou a ver uma árvore, como aquela árvore ali, tá vendo aquela árvore? E a árvore começou a pegar fogo, mas o fogo não destruía a árvore, ela só queimava. É esse fogo aqui. O fogo era roxo. O fogo não era roxo? Não sei. O fogo era roxo. Roxo é vermelho e amarelo. Tem roxo também, Tem roxo, tá. Tem roxo, amarelo, vermelho. E aí Moisés chegou mais perto para ver. Quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz falando assim: Moisés, Moisés. E aí Deus chamou ele no meio daquela árvore. Você já imaginou você passar por aqui, a árvore começar a pegar fogo e Deus chamar? Emily? Luiz Felipe? Ia ter medo? Moisés não podia acreditar que Deus estivesse falando com ele. Aí Deus fala assim para ele: tira essas sandálias, que o lugar que você está pisando é santo. Por que a gente tem que tirar a sandália para pisar aqui? Para não sujar. Moisés teve que tirar a sandália lá também para não sujar, que aquele local era conhecido como santo. Aqui os tapetinhos também, porque é o local que a gente senta para falar da palavra de Deus. Então é como se fosse um altar para Deus. Então a gente não pode sujar, é por isso que a gente tira o nosso sapato. Porque todo lugar que a gente estabelece um altar para Deus é santo. João, sai aqui pra gente terminar a história. Só um minutinho, eu falo. É verdade. E ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei como o rei maltrata o meu povo. Diga aos israelitas que eu irei salvá-los. Diga-lhes que eu enviarei você. Então vai até o rei e deixa o meu povo ir. Deus estava mandando Moisés de volta para o Egito. E ele não sabia que Moisés tinha fugido. Ele não sabia que Moisés tinha fugido? Sabia que Deus sabe de tudo. E ele não sabia que Moisés também estava com medo de voltar no Egito? Sabia que Deus sabe de tudo. Isso aí. Deus sabe de todas essas coisas, mas ele tinha grandes planos para Moisés, como ele tem grandes planos para a gente. Deus conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, mas Deus tem grandes planos para a gente. Por isso Moisés obedeceu a Deus. Aí ele foi lá até o seu irmão Arão e foram ver o rei. Aí lá em Êxodo 5, do 5 ao 12 mais ou menos, está instituída a Páscoa. Moisés e Arão foram lá ver o faraó, o rei dos egípcios. Deus disse para deixar o meu povo ir. E aí o rei dizia: não vou deixar. Daqui a pouco vai fazer o trabalhinho. Daqui a pouco. Vai dar esse trabalhinho para casa. E aí ele falava assim: mas Deus mandou dizer que é para você libertar o meu povo. E o faraó falava assim: eu não vou libertar, sou eu que mando. Quem prestar atenção e acertar as perguntas, quando a gente voltar aqui, a gente vai trazer um presentinho para cada um. Então vamos prestar atenção. Deus queria mostrar que ele era maior que os deuses do Egito. Então enviou 10 pragas. Primeiro o rio começou a ficar fedorento. Já imaginou um rio fedorento? Aí começou a vir rã para tudo quanto é lado, sabe? Aqueles sapinhos pulando, muito manifestação. De repente deu piolho em todo mundo. Foi lá que nasceu os piolhos. Mosca, um monte de mosca, e os animais começaram a morrer. Daí os egípcios começaram a ter feridas no corpo, coceiras desesperadas. De repente teve chuva de pedra, gafanhoto, escuridão total. E aí o mais importante, porque o faraó continuava não deixando. Não deixando. Os rios, que era tudo limpinho, ficou vermelho como se fosse sangue. E ficaram fedorentos. Então não tinha mais rio para tomar banho, lá onde a princesa tomava banho. E o faraó continuava não deixando o povo ir. Então Deus falou assim: eu vou passar pela casa dos egípcios e vai haver morte.
para todos os primogênitos, sejam os filhos mais velhos, sabe? Para os filhos, para os animais, tudo quanto é primogenitura, eu vou matar. Aí Deus também disse, para cada família israelita matar um cordeiro, passar um pouco do sangue desse cordeiro no umbral da porta. Sabe o que é umbral? Tá vendo essa porta aqui do templo de vidro? Vê com os olhos da fé. Aqui. Quando o pastor botar a porta, ó, vai ter aqui um pedaço de muro que vai se chamar batente. Quando ele terminar a construção, tá vendo aquela parede ali, ó? Aquele pedacinho de cima? Se aquele desenho que tem ali fosse uma janela, a parte de cima era um batente. Então Deus mandou as pessoas pegarem o sangue do cordeiro que matou e passar na parede. Toda a portinha, no batente da porta, toda a porta que tivesse aquele sangue, a casa não seria visitada pelo anjo da morte, então naquela casa não morreria ninguém. E assim as famílias fizeram. Foi considerada, sabe o quê? A primeira Páscoa. Foi lá que a Páscoa nasceu. Depois Jesus é considerado o Cordeiro Pascual, mas foi lá que a Páscoa nasceu, tirando o povo do Egito. Quem gosta da Páscoa aqui? O que a Páscoa significa? Presente do ovo? Não, significa a morte e a ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascual. A gente aqui comemora assim, gostoso dessa forma. Eu também, mas ele simboliza o amor de Jesus por nós. É? E a partir de agora vai ganhar um montão. Jesus é próspero, minha filha. Tá, agora vamos. Mas ele disse, esse sinal indicaria que eles eram um povo de Deus e salvariam os seus filhos e seus animais. Nem os animais do pessoal de Jesus morreram. Um dia Jesus viria morrer como aqueles cordeiros para salvar as pessoas de serem punidas pelos pecados que elas cometeram. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro Pascual. Quando Deus prometeu, todos os filhos mais velhos do Egito, incluindo os animais, morreram. Mesmo o filho do faraó. E aí Faraó respondeu para Moisés assim, junta o seu povo e saiam daqui. Deus tirou Moisés e os israelitas do Egito. Mas no Egito o pessoal ficou furioso, o rei ficou furioso consigo mesmo. O que foi que eu fiz? Onde estão meus escravos? Como? Eu não podia ter libertado eles. Então ordenou que seu exército seguisse. Os soldados montaram nos cavalos e foram seguindo, preparados suas armas contra o povo de Deus. Os israelitas viram que os soldados egípcios estavam chegando e ficaram preocupados. Diante dele tinha um grande mar. Um grande mar. Isso, é nesse momento é que eles estendem a mão junto com o cajado. Espera um pouquinho. Que a gente vai chegar nesse momento aí. Tá vendo? Então não dava para passar. Atrás vinha o pessoal de Faraó querendo matar. Na frente um mar que não dava para atravessar nada. É esse aí, o mar se abre. E aí os israelitas viram que os soldados egípcios estavam chegando e ficaram com medo. Diante do grande mar vermelho. Aí Deus fala assim, Moisés, oi Senhor, levanta o bastão que você está na mão. Ele andava com um pedaço de pau na mão. Para a gente parece um bastão, mas se chamava de cajado na Bíblia. Deus disse, estenda sobre o mar. Aí Moisés estendeu. O vento soprou, o mar recuou, abriu um caminho seco. E a água apareceu, o mar estava assim. De repente ele fez assim. E as pessoas passaram com 2 muralhas de águas do lado, fez 2 paredes. 2 paredes de água do lado. E o povo passou. Quando o povo passou com pressa. Até que todos alcançassem outro lado. Os egípcios tentaram persegui-los, mas Deus fez o mar voltar ao normal, salvando seu povo das mãos dos soldados dos reis. Os soldados do rei morreram. Os israelitas cantaram,
Deus é tão poderoso que pode fazer o mar se abra para o seu povo salvar. Eles caminharam todos os dias aproximadamente 6 semanas. Com isso ficaram com fome e irritados. Por que vocês nos libertaram? Falando para Moisés e Arão. Quando éramos escravos nós tínhamos comida, agora estamos com fome. Porque eles não percebem o que Deus fez por eles. Eles queriam lá ficar como escravos, mas terem comida. Às vezes a gente se pega pensando no pouco, pensando pequeno. Às vezes a gente não se preocupa com a gente passar um momentinho de dificuldade, atravessar aquela dificuldade que Deus tem muito mais pra gente lá na frente. Às vezes a gente é ingrato igual o povo que saiu do Egito. Deus ouviu e enviou um bando de codornas para servir de jantar. Codornas, aquele animalzinho que faz aquele ovinho pequenininho, gostosinho. Ai, frita, tira a casca e come. Não, de codorna a gente cozinha. Aquele pequenininho. Isso. Amanhã eu vou fazer chover pão do céu. Diga ao meu povo para pegarem o pão, mas apenas aqueles que precisarem para cada dia. Aqui o povo pegando pão, conhecido como maná. Todos os dias Deus deu comida para esse povo no deserto. Dava pão, caía pão do céu. Durante quanto tempo? 40 anos. Na manhã seguinte, o povo viu uma coisa parecida com escamas de areia perto do deserto. O que é isso? Perguntaram a Moisés. Moisés disse, isso é pão que Deus mandou dos céus. Cada manhã, com exceção do dia do descanso, que lá eles sábado descansavam. Vai cair pão do céu. O povo chamou aquilo de maná. Agora chegamos no que a gente precisa chegar. Deus prometeu aos israelitas um lugar especial para eles viverem, devolver para eles a terra de Canaã. Mas antes de ir para lá, Deus queria fazer com que eles entendessem suas regras. Dentro da nossa casa a gente não tem regra. Papai e a mamãe não mandam a gente fazer uma porção de coisa, obedecer uma porção de coisa. Deus é nosso pai. E como pai, ele quer nos proteger. Porque as regras funcionam para a gente ser protegido. Existem regras no país que a gente tem que respeitar como cidadão. Regras aqui que o tio Adriano põe para que vocês tenham melhor conforto, para que vocês tenham qualidade aqui dentro da igreja. E regras que Deus coloca pra gente, regra que nosso papai e mamãe coloca pra gente. Por quê? Pra nos proteger. Quando papai e mamãe manda a gente estudar e a gente quer ver TV, mas a gente tem que estudar e a gente obedece porque papai e mamãe tá mandando, é pra quando a gente crescer a gente ser bem sucedido. E Deus queria que o povo dele fosse bem sucedido. Chamou Moisés para que encontrasse numa montanha bem alta. Sabe o que é uma montanha bem alta? Uma montanha bem alta, um morro. E aí começou uns trovões, uns raios, uns relâmpagos. E era Deus falando com Moisés daquela forma. Era Deus se apresentando a Moisés. Sabe o que ele estava fazendo? Escrevendo numa tábua de pedra os 10 mandamentos para o povo seguir. Que foi? E qual era o primeiro? Que foi? Qual era o primeiro mandamento? Jessica. Chamou Moisés lá, esteve lá por 40 dias e 40 noites aprendendo sobre as leis divinas. Deus lhe deu então 2 grandes placas de pedra. Nelas gravou os 10 mandamentos, que são regras para a gente obedecer. A primeira de todas, a mais importante para a nossa vida, Agora presta atenção que a tia vai falar. é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que a gente for fazer, no nosso coração, nas nossas prioridades. O terceiro é não usar o nome de Deus em brincadeira. Não brincar com o nome de Deus. O quarto é dedicar um tempo para Deus. Quem é que ora todo dia? Eu oro. Tu ora todo dia? Você dedica um tempo para Deus por dia? Então, tem lá, ó, tá escrito. Obedecer o quinto, obedecer os nossos papais e mamães. Sexto, fazer sempre o bem. Sétimo, seja correto e verdadeiro, que significa não posso mentir, não posso trapacear. 8, não pegue as coisas dos outros sem permissão, ou seja, não roubar. 9, falar sempre a verdade. 10, agradeça a Deus pelo que você já tem. E
viver uma vida de gratidão a Deus. Não querer o que os outros têm. 10 é não desejar as coisas que são dos outros, mas é agradecer por aquilo que a gente tem e pedir a Deus aquilo que a gente quer, esperar que Ele nos dê, sem ficar desejando aquilo que o outro tem. É não ser invejoso. Agora, qual é o primeiro? Vocês lembram? Vira a plaquinha, tipo, não lê, vira a plaquinha. Qual o primeiro mandamento? E o segundo? Adorar apenas a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Dar prioridade a Deus. 3. Ser respeitoso no nome de Deus. Não fazer brincadeiras com o nome de Deus. 4. Isso. Na Bíblia dos adultos está assim, guardar o dia do Senhor. Porque naquela época eles guardavam o sábado, era chamado de sabate. 5. Honrar o pai e mamãe. Como é que eu honro meu pai e minha mãe? Obedecendo. Honra é obediência. A gente tem que honrar a Deus, honrar o papai e mamãe fala. Não tem problema, é só você se lembrar. Estou prestando atenção que você se lembra. Senta para prestar atenção. 6. Fazer sempre o bem, não matar. 6 é não matar. Fazer sempre o bem. A Bíblia fala que se a gente pode fazer o bem e não faz, a gente está pecando. O que é pecado, tia Cecília? Pecado é aquilo que desagrada a Deus. É quando eu desobedeço, é quando eu maltrato os animais ou pessoas, quando eu respondo minha mamãe e meu papai, quando eu bato no meu amigo, quando eu falo para ele que ele não presta, porque para Deus todas as pessoas prestam. Deus ama toda criatura. Gosta de animais? Legal. 7. Seja correto e verdadeiro. Na Bíblia do adulto está escrito assim, ó. Manter as promessas do casamento. Ser fiel, respeitoso, não adulterar. 8. Não pegue as coisas dos outros sem permissão. Significa o quê? Não roubar. 9. Falar sempre a verdade. Significa não mentir. Isso aí. E 10. Agradecer a Deus pelo que a gente tem. E pedir aquilo que a gente quer. Não querer o que é dos outros. Esses foram os 10 mandamentos. Foram escrevidos aonde? Foram escritos aonde? Na tábua da lei. E quantas eram as tábuas? 2. Era tábua de? Pedra. Então lá em Levítico 22, 31 está escrito assim, ó. Obedeçam as minhas leis, eu sou o Senhor. É algo que Deus falou para nós. Levítico 22, 31. Aqui tem um recadinho de Jesus, ó. Eu lhe dei Presta atenção no recadinho de Jesus, ó. Eu lhe dei mandamentos, porque eu amo muito. Quando você seguir os meus mandamentos, você não dará alegria apenas a mim. Você fará sua vida cheia de alegria. Eu sei o que é melhor para você, pois eu criei, eu formei antes de você nascer. Eu sou o seu Criador. Estão ouvindo? Por aqui, Pedro. Pedro. Estão ouvindo? Ele tem Eu buraco. lhe dei meus mandamentos porque eu amo muito. Quando vocês os seguirem, vocês darão alegrias não só para mim, mas também para a sua vida.